Nós iremos dar continuidade, dessa vez caminhando para o término do nosso estudo na carta de Tiago. Nosso desejo é de que no próximo domingo nós venhamos a concluir o estudo dessa carta, e eu gostaria de convidar você a abrir comigo no capítulo 5. Na noite de hoje nós iremos meditar na passagem dos versos 7 até o verso 11, e já temos aprendido que nessa parte final da carta, Tiago inicia o seu 5º capítulo, chamando a atenção daqueles ricos, desonestos, gananciosos, por se enriquecerem de uma forma ilícita, se enriquecerem aos custos dos trabalhos voluntários de cristãos pobres, e a ambição daqueles ricos, então, por cada vez querer ter mais, oprimiu aqueles cristãos simples e gerou sobre eles abusos e até mesmo violência contra eles, a ponto de Tiago iniciar o capítulo 5, dizendo que não gostaria de estar na pele daqueles indivíduos, porque o juízo deles estava em breve por vir. Agora no versículo 7 até o versículo 11, Tiago vai dirigir a sua atenção e os seus esforços para ministrar uma palavra de encorajamento àqueles cristãos que eram vítimas dessas práticas abusivas e extorsivas, diante daqueles ricos ambiciosos. E a palavra que o Tiago vai deixar àqueles cristãos é como eles deveriam lidar diante de todo abuso, diante de todo o sofrimento que eles estavam experimentando. Afinal de contas, aquele grupo de cristãos já tinha deixado suas regiões iniciais de origem, já tinham deixado para trás sua história de vida, já tinham deixado para trás os seus pertences, os seus bens, e estavam iniciando uma nova fase da sua vida do zero em outro local, e agora, na esperança de contemplar uma nova realidade, eles encontram e se deparam com práticas abusivas novamente sobre eles. E então, creio eu que o coração e o ânimo daquela turma já estava totalmente acabada, fragilizada, e Tiago vai então oferecer uma tentativa de resposta à seguinte pergunta: como nós devemos lidar com o sofrimento? Como aqueles cristãos que estavam sendo oprimidos pelos ricos deveriam lidar com o sofrimento? E aí a resposta de Tiago vem de forma muito clara, descrita dos versos 7 a 11. Eu gostaria de convidar você que acompanhasse comigo a leitura então dessa passagem. Diz então Tiago o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Como devemos lidar com o sofrimento? Eis a pergunta que bate à porta de Tiago. E eis a resposta descrita dos versos 7 a 11, àquela igreja que estava dispersa,
fruto de uma perseguição religiosa judaica. Como devemos lidar com o sofrimento? Essa é uma pergunta não só do primeiro século, mas uma pergunta muito pertinente e atual nos nossos dias de hoje, especialmente quando vivemos uma crise política, uma crise econômica, uma crise religiosa, entre tantas outras crises. Como devemos lidar com o sofrimento? Eu queria chamar a sua atenção para a resposta que Tiago oferece aos seus irmãos no primeiro século. E ele começa no versículo 7 dizendo que nós devemos lidar com o sofrimento, antes de tudo, com paciência. Parece que Tiago inicia sua carta no capítulo 1 e fecha sua carta no capítulo 5 com esse mesmo refrão: sejam pacientes. No capítulo 1 ele vai dizer, olha, a paciência deve produzir perseverança, a perseverança deve produzir essa maturidade que vai sendo aos poucos construindo na sua vida cristã. E agora no capítulo 5 ele vai novamente chamar a atenção daqueles cristãos para esse refrão. Parece que a temática na carta de Tiago sempre passa por paciência e perseverança. Essas são duas virtudes essenciais que devem estar presentes na vida de um cristão maduro. Maturidade, na carta de Tiago, não tem a ver com experiências místicas, sobrenaturais, como alguns grupos aí fora afirmam. Maturidade, na carta de Tiago, tem a ver com ser paciente e perseverante em meio às provas. Ser paciente nada mais é do que permanecer firme no mesmo lugar, mesmo que o seu desejo natural seja de fugir para algum outro lugar distante daquele, em que você se depara com aflição e talvez com injustiça. Ser paciente é olhar para a sua circunstância da perspectiva da soberania de Deus, sabendo que é Ele quem governa a sua vida. Por isso, Tiago vai ilustrar o conceito de paciência através de 3 grandes exemplos. O primeiro exemplo que Tiago lança mão para ilustrar o sentido de paciência em meio ao sofrimento, é a figura do lavrador. Segundo o grande exemplo, é a figura dos grandes profetas do Antigo Testamento. E a terceira grande figura que Tiago vai ilustrar no seu ensino sobre paciência, diz respeito, então, à questão de um indivíduo chamado Jó, o justo Jó. Mas, afinal de contas, o que essas 3 figuras têm a contribuir com o sentido de paciência que Tiago quer ensinar àquele grupo do primeiro século? Simples. O que o lavrador faz? Ele ara a terra, ele semeia, lança as sementes no solo, ele até rega, aduba, mas o lavrador não pode fazer nada além dessas coisas. Ele tem que aguardar o crescimento, a chuva, o sol e o tempo de Deus para poder colher os frutos que ele almeja obter com aquele trabalho naquela terra. O lavrador, ele é um indivíduo paciente. Quando eu estava lendo, estudando essa passagem, para poder compartilhar aqui à noite com os irmãos hoje, se eu fosse Tiago, eu talvez usaria uma 4ª ilustração. Eu usaria, além da figura do lavrador, dos profetas e de Jó, a figura da pesca. Aliás, tem alguns adesivos de carro que diz: está com pressa, vá pescar. Ou seja, desenvolva a paciência. Nós precisamos conter esse sentimento imediatista presente no nosso coração. Nós somos de uma geração do fast. Até na comida é fast food. E Tiago vai dizer: nós precisamos ser pacientes. Nenhum indivíduo impaciente consegue ser, no seu ofício, um lavrador.
porque ele precisa dar tempo ao tempo, para que o fruto do seu trabalho germine e o fruto que ele tanto deseja obter venha dar em sua estação própria. Por mais que o lavrador queira fazer alguma coisa, tudo o que ele pode fazer é simplesmente confiar em Deus e aguardar nele o produto do seu labor. Essa é a primeira ilustração que Tiago lança a mão no seu ensino. Mas depois, Tiago usa a figura dos profetas do Antigo Testamento. Profetas esses que eram muito bem conhecidos daqueles judeus. Todo bom judeu conhecia a lei do Antigo Testamento, sabia dos ensinos de Moisés, sabia das exortações proféticas, e Tiago vai lançar mão por meio dessa ilustração, porque sabia que todo bom judeu conhecia o ministério profético daqueles indivíduos no Antigo Testamento. Como então os profetas poderiam ensinar àquele grupo o conceito de paciência? Ora, quem eram os profetas? Eram homens que andaram com Deus. Os profetas eram homens que ouviram a voz de Deus. Alguns tiveram visão do próprio Deus, como Jeremias, como Isaías, entre outros. Mas mesmo aqueles homens de Deus, vocacionados por Deus, tiveram que experimentar ao longo do seu ministério profético perseguições, retaliações e aflições, sofrimento. Ah, como hoje o conceito de profeta foi deturpado. Hoje, profeta é sinônimo de alguém de respeito, de autoridade. Na verdade, não era assim nos tempos bíblicos. Os profetas eram homens desprezados, ignorados pelo seu povo, perseguido muitas das vezes, e é só nós olharmos para a história de cada um deles. Talvez você conheça bem Isaías, e eu gostaria de lembrar você o que a tradição rabínica diz a respeito do final de vida de Isaías. A tradição rabínica e alguns livros apócrifos, especialmente no primeiro século da era cristã, dizem que Isaías foi colocado dentro de um tronco e cerrado ao meio pelos seus contemporâneos. Aliás, Isaías teve uma crise no seu ministério e foi indagar a Deus por que ele não via frutos de arrependimento. E Deus disse para Isaías: eis que eu tenho uma notícia para te dar, mas não sei se é muito boa. Você vai pregar a minha mensagem que eu ponho na sua boca, mas não vai produzir arrependimento. O que vai promover é endurecimento. Você vai pregar e anunciar a minha mensagem, e você vai ensurdecer o povo. Você vai endurecer o coração daqueles que te ouvem. Isaías entra numa crise e fala: Senhor, então por que eu tenho que fazer essas coisas? E Deus diz: porque isso será parâmetro de juízo para eles. E de fato foi, a ponto de todo o reino do norte ser dizimado nas mãos dos assírios, e outros profetas do reino do sul verem todo o seu povo sendo exilhado pelos babilônicos. Mas você também conhece outros profetas, como por exemplo Jeremias. O que falar de Jeremias? Ou considerado pelos teólogos como o profeta chorão. Um indivíduo que foi surrado, lançado num poço, aprisionado por pregar a palavra de Deus ao seu povo. Um indivíduo que, para não ser morto, foi levado para o norte do Egito, para manter a sua integridade física diante da invasão da Babilônia. Irmãos, eu não gostaria, especialmente na era veterotestamentária, de ser considerado qualquer um dos profetas. E hoje, o que grupos que se dizem cristãos aí fora pregam e levantam a bandeira de que ser profeta é uma grande autoridade dentro da sua comunidade.
Isso vai adquirir respeito, vai evocar admiração, entre outras qualidades. O que falar de Daniel, um jovem que desde a sua infância foi levado para Suzã, capital da Babilônia, para lá na corte do próprio rei Nabucodonosor, ser lançado numa cova de leões, famintos, feras, por causa da sua lealdade a Deus. Nunca foi, nem nunca será bem visto um profeta legítimo de Deus. Porque aquele que vai anunciar a palavra de Deus, ele sempre vai anunciar uma palavra com fidelidade, que vem ao encontro dos desejos e anseios pessoais egoístas do homem. E isso gera incômodo, isso gera desconforto, isso gera desprazer naqueles que a ouvem. Mas o que eu queria dizer a mim nessa noite a você é que esses homens de Deus também experimentaram um momento de dor e sofrimento, mas nunca deixaram de testemunhar do amor de Deus em meio às provas. Portanto, quando você se deparar e se encontrar inserido no meio de uma profunda aflição, de uma profunda angústia, lembre-se que pessoas como eu e você também andaram com Deus e experimentaram semelhante sofrimento. E essas pessoas que andaram com Deus, experimentaram essa angústia e esse sofrimento, nunca questionaram a bondade e a ternura de Deus em suas vidas. A vontade de Deus nunca nos levará a algum lugar em que a sua graça não nos ajude e não nos assista. A vontade de Deus nunca nos levará a sofrimentos insuportáveis que nós não seremos assistidos por Ele. A sua graça nunca nos abandonará. Deus nunca nos garantiu na sua palavra que nós seríamos poupados de aflições, mas Ele sempre nos prometeu que quando estivermos inseridos nessas aflições, Ele estaria ao nosso lado nos assistindo. Existe sim algumas declarações aí fora dizendo, olha, venha para cá e pare de sofrer. Você não precisa passar por sofrimento. Se você está sofrendo, então isso é fruto de um pecado seu ou falta de fé. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E tanto não é verdade que a terceira grande ilustração que Tiago nos apresenta nessa passagem é a respeito de um indivíduo chamado Jó. Jó é um indivíduo que os seus amigos olharam para ele e falaram, não é possível, você está sendo judiado por Deus. É por causa de algum pecado que você cometeu. E nós sabemos, à luz da revelação do livro de Jó, de que Jó não havia cometido pecado nenhum. Então por que Tiago usa Jó para nos ensinar sobre paciência? Para ilustrar o seu ensino àqueles cristãos do primeiro século. Simples assim. Porque Jó, com seu exemplo de vida, nos ensina como amar a Deus acima dos bens que possuímos, acima da família que temos e acima da nossa própria vida e integridade física. Jó é um exemplo de que mesmo debaixo de todo o sofrimento humano, que você poderia dizer insuportável aos seus olhos, é possível continuar firme, é possível continuar testemunhando do amor de Deus. Você sabe o final da história de Jó. Nós sabemos. Jó se consagrou vitorioso. Mas eu queria lembrar você que não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem prova. Se nós queremos crescer no nosso relacionamento com Deus,
Tiago nos afirma que necessariamente nós iremos nos deparar com momentos de sofrimento, momentos algumas vezes de perdas. Mas o que é mais interessante na história de Jó é que a sua história de vida demonstra que Deus tem um propósito muito maior do que simplesmente punir o pecado de um homem. Deus, em meio ao sofrimento humano, deseja revelar a sua terna misericórdia e compaixão. É por isso que Tiago conclui esse bloco no versículo 11, dizendo que o Senhor é cheio de terna misericórdia e Ele é compassivo. É por isso que, ao concluir o livro de Jó, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Como nós podemos lidar e devemos lidar com o sofrimento humano? Tiago então nos ensina. Sofrendo esse sofrimento, experimentando essa dor, essa aflição, pacientemente. Não tentando fugir ou dar um jeitinho para sair debaixo da aprovação de Deus sobre a sua vida, mas olhando para Ele o tempo todo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu dependo do Senhor para vencer esse gigante. Senhor, me ajude, porque eu creio que a Tua vontade jamais me levará a um lugar onde a Sua graça estará ausente. A Sua graça sempre me alcançará. Lembram de Paulo? Senhor, eu tenho um espinho na carne. Senhor, por favor, já te supliquei 3 vezes. Senhor, não aguento mais esse sofrimento. É um mensageiro de Satanás. E o que Deus fala a Paulo? A minha graça te basta. Porque em meio ao teu sofrimento, que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Tiago então nos ensina como devemos lidar com o sofrimento, com paciência, com perseverança, insistindo na dependência de Deus durante todo o período de dor. E Tiago não para por aí. Ele diz: não é somente com paciência, mas eu quero lembrar vocês que essa paciência deve estar firmada num desejo ardente pelo retorno de Cristo. Como devemos lidar com o sofrimento? Ansiando a volta de Cristo. No versículo 7, Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. No versículo 8, ele vai dizer mais uma vez: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Querida Igreja Batista Vida Nova, eu quero dizer uma coisa a vocês nessa noite. A Igreja do Senhor Jesus Cristo esqueceu e deixou de lado o desejo ardente pelo retorno dele. Muitos vivem a sua vida ignorando que um dia ele vai voltar. E não só ignorando essa realidade do seu retorno, mas não desejando que ele volte logo. E nós precisamos ansiar e firmar a nossa fé na expectativa ardente de que a qualquer momento ele pode voltar para encontrar com a sua igreja e levá-la para a sua glória. Nós precisamos viver ansiando essas coisas. Queremos que o Senhor Jesus volte, e nesse retorno dele haverá duplos sentimentos. Para os ímpios, isso será sinônimo de juízo e terror. Mas para os filhos de Deus, isso será sinônimo de gozo, de alegria, de descanso. Porque quando Cristo voltar e reinar com o seu povo,
toda a presença do mal será erradicada da face da terra. Diz Isaías que viver e morrer com 100 anos, durante o seu reino milenar, é morrer jovem. A criança vai brincar na toca da serpente, e nenhum mal lhe acontecerá. O leão pastará com a ovelha, com o boi no campo, e não haverá mais conflitos. Irmãos, eu quero dizer para vocês na noite de hoje algo que vocês já sabem, mas eu queria relembrá-los dessa verdade. Não, o nosso país não tem solução a não ser em Cristo. Não adianta mudar um partido do governo, ou mudar uma pessoa no governo, ou mudar a maneira da educação, ou mudar a metodologia das leis. Não está nisso a solução para a nossa nação. A nossa solução reside em Cristo. No século XVIII, em toda a Europa, se você conhece bem da história, houve um movimento chamado Iluminismo. E o Iluminismo fracassou. Mas os grandes filósofos do século XVIII e XIX, iluministas, acreditavam piamente na razão humana, a ponto de dizer que a educação transformaria o mundo. Muito bem. Esses países europeus, que foram berço do iluminismo, são os países com maiores índices de suicídio e depressão no mundo. Será que isso demonstra, isso é uma constatação de que a solução para os nossos problemas não está numa boa educação? Há alguns anos atrás, por volta de uns 10 anos atrás, 8, no Rio de Janeiro, houve uma política de Estado que assegurou à população carioca, e aqueles que são cariocas, que estão aqui no nosso meio, sabem bem disso, de que as famosas UPPs, Unidades Pacificadoras de Polícia, que seriam locadas dentro das favelas, iriam reduzir a violência no estado do Rio. Doce ilusão. Sabe por quê? A resposta para o sofrimento humano decorrente da violência está em Cristo e no seu Evangelho. Nós não podemos viver essa vida à parte da certeza de que Cristo um dia vai voltar. Ele vai retornar. E a nossa fé tem que estar sedimentada nessa expectativa, nessa segurança. E o nosso coração deve desejar ardentemente pelo seu retorno. Ainda que ele não venha na minha geração ou na seguinte, mas temos que viver como Paulo e os apóstolos viveram aqui no primeiro século, ansiando pelo retorno de Cristo e pela eternidade. Como devemos agir e viver em meio ao sofrimento humano, Tiago ainda vai nos ensinar. E ele vai nos dizer no versículo 9: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como devemos agir em meio ao sofrimento? Devemos ter o cuidado, mais uma vez, com a nossa língua. Tiago já nos ensinou isso no capítulo 1, no capítulo 3 e agora no capítulo 5. Concluindo a sua carta mais uma vez, ele vai chamar a nossa atenção. Cuidado, para vocês não se queixarem. Nós podemos e devemos lamentar, chorar, mas nunca nos queixarmos e murmurarmos. Existe uma grande diferença
entre lamento e murmuração. Quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, nós estamos demonstrando uma insatisfação com Deus e uma falta de contentamento. Isso é queixa, isso é murmuração. Nós estamos resistindo à aprovação que Deus está nos oferecendo, insinuando, inclusive, que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, melhor do que o próprio Deus. Isso é se queixar. Queixar-se, murmurar, portanto, é pecado. E exige juízo, como o versículo 9 nos ensina. Lamentar não. Lamentar é um conceito que nas Escrituras tem a ver com se entristecer com as circunstâncias. Aliás, há um grande profeta que lamentou profundamente o desfecho do seu povo. Quem era esse grande profeta? Jeremias. E ele escreveu um livro chamado Lamentações. Lamentar é você se entristecer ao ver alguém que você ama indo por um caminho de destruição e não poder fazer nada. E aí você se entristece. Queixar-se, murmurar, é dizer para Deus que você sabe muito bem o que é melhor para a sua vida do que Ele. Aí já é pecado e aí já é insatisfação. Precisamos zelar pelos nossos lábios e pelo nosso coração, que quando se encontra em meio às provas, tem uma tendência a se inclinar exatamente para a murmuração e não para o lamento, por causa da nossa natureza caída. Diante das verdades que Tiago nos oferece, então, nessa passagem, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você na noite de hoje. E a pergunta que eu gostaria de fazer não podia ser outra senão a que Tiago responde nessa passagem. Como você tem lidado com o sofrimento? Como você lida com a frustração? Como você está lidando quando você é contrariado? Ou quando suas expectativas, as quais você depositou muitas esperanças, não são correspondidas. Quando você descobre uma doença ou você se encontra desempregado, quando sobra dias do mês no calendário e falta salário no mês na conta bancária, como você lida com o sofrimento que você experimenta no seu dia a dia? Lembre-se que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O nosso Deus não brinca conosco. O nosso Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E creia no que Tiago está nos ensinando. Deus nunca nos levará a algum lugar em que a sua graça não possa nos assistir. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse instante.